Imagine que você está sozinho, há 66 milhões de anos, em uma floresta densa do que um dia será a América do Norte. O ar é quente e úmido. De repente, o chão treme. Você sentiu isso? Um som grave, quase um rugido abafado, ecoa entre as árvores. A cerca de 40 metros de você, uma silhueta gigantesca se move entre a vegetação. Você está de frente com um Tyrannosaurus Rex, o maior predador terrestre que já existiu na sua região. Hoje vamos saber se você teria alguma chance de sobreviver a esse encontro. Antes de entrar no cenário, precisamos entender exatamente o que estamos enfrentando. O Tyrannosaurus Rex viveu no final do período Cretáceo, entre 68 e 66 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde ao oeste da América do Norte. Ele podia chegar a 12 metros de comprimento e pesar entre 8 e 9 toneladas. Mas o mais importante para sua sobrevivência não é o tamanho, é como ele encontrava suas presas. Estudos sobre o crânio do T-Rex revelam bulbos olfativos enormes, o que sugere um faro extremamente apurado, possivelmente comparável ao de aves de rapina modernas como abutres, capazes de detectar cheiro de carne a quilômetros de distância. Ou seja, antes mesmo de você vê-lo, é bem possível que ele já tenha sentido seu cheiro. Voltando ao cenário, você está parado, tentando avaliar a situação. A boa notícia é que o vento sopra na direção contrária, longe do T-Rex, o que significa que, por enquanto, seu cheiro não chegou até ele. Mas e a visão? Durante décadas, existiu um mito popular, popularizado inclusive por filmes, de que o T-Rex só enxergava movimento. Mas dados científicos dizem o oposto. Estudos comparando a estrutura ocular do T-Rex com aves e répteis modernos sugerem uma visão binocular impressionantes, com sobreposição de campo visual maior que a de muitos predadores atuais, incluindo águias. Isso significa que ele provavelmente enxergava muito bem tanto objetos parados quanto em movimento, a distâncias que podem ultrapassar 6 km em campo aberto. Na floresta densa onde você está, essa distância cai bastante por causa da vegetação, mas ficar completamente parado não é a garantia de segurança que os filmes sugerem. Agora vem a primeira decisão real. Você iria correr ou se esconder? Vamos aos números. Estimativas baseadas na estrutura óssea e muscular das pernas do T-Rex sugerem uma velocidade máxima de corrida entre 20 e 30 km por hora, bem abaixo do mito popular de 70 km por hora que muitos filmes e jogos ainda usam. Para efeito de comparação, um ser humano em boa forma física corre em média entre 15 e 20 km por hora em disparada curta, e um velocista de elite ultrapassa os 35 km por hora. Então, em teoria, uma pessoa treinada correndo em linha reta poderia sim ser mais rápida que um T-Rex. Mas não se engane, isso seria apenas por um curto período, porque nenhum ser humano mantém velocidade de sprint por mais que alguns segundos. A estratégia mais eficaz, segundo paleontólogos que estudam biomecânica de dinossauros, não seria correr em linha reta, e sim fazer curvas fechadas e mudanças bruscas de direção. Por causa do tamanho e peso do T-Rex e do comprimento da cauda usada para equilíbrio, giros rápidos provavelmente eram muito mais difíceis para ele do que para um ser humano. De volta ao cenário, o vento muda de direção. Seu cheiro chega até ele. A cabeça gigante se vira na sua direção, e o T-Rex começa a se mover. Você tem apenas alguns segundos para decidir. À sua frente, o terreno é irregular, cheio de raízes expostas e troncos caídos. Exatamente o tipo de ambiente que favorece você, não ele. Um animal de 8 toneladas precisa de mais espaço e mais cuidado para se mover em terreno acidentado do que um humano de 70 quilos. Além disso, evidências de pegadas fossilizadas sugerem que o T-Rex, apesar do tamanho, evitava terrenos muito irregulares quando possível, provavelmente pelo risco real de lesão. Então, uma queda ou torção poderia ser fatal para um animal daquele porte, já que não haveria como se recuperar rapidamente. Sua melhor decisão agora: se afastar em direção à área com mais obstáculos naturais, forçando ele a desacelerar. Até que então você avista um rio à frente. Surge assim a dúvida: entrar na água ajuda ou é uma péssima ideia? Aqui a ciência é menos definitiva, mas há evidências interessantes. Fósseis e rastros sugerem que tiranossauros eram capazes de nadar em águas rasas. Então a água não é uma garantia de segurança absoluta. Porém, o peso do T-Rex se torna uma desvantagem significativa em terreno lamacento ou em água mais funda. Ele afundaria e se moveria muito mais devagar do que em terra firme, enquanto um ser humano proporcionalmente mais leve manteria mobilidade bem maior. Se o rio tiver correnteza ou profundidade suficiente, atravessar o rio pode ser sim uma estratégia válida.
Mas não porque o T-Rex não consiga entrar na água, mas porque a diferença de mobilidade entre vocês dois aumenta drasticamente a seu favor. Parece que agora finalmente você está conseguindo. Você acaba de atravessar o rio. Do outro lado, o T-Rex reduz seu ritmo na margem, hesitante em entrar mais fundo. Por um instante, a distância entre vocês aumenta. Mas a real ameaça não é apenas a velocidade ou força bruta. É a resistência de perseguição. Animais de grande porte como o T-Rex provavelmente utilizavam explosões curtas de energia para emboscadas, não perseguições longas, de forma parecida com o que vemos em grandes predadores modernos como leões e crocodilos. Isso significa que se você conseguir manter distância por tempo suficiente, mesmo que por poucos minutos, as chances dele desistir da perseguição aumentam consideravelmente, porque o gasto de energia não compensaria para ele continuar. Então, seria realmente possível sobreviver a um encontro real com um T-Rex? Com base nos dados que existem hoje, velocidade, dificuldade em terrenos irregulares e água, e um padrão de caça baseado em emboscadas curtas, diferente do que muitos achem, suas chances seriam bem pequenas, quase nulas. Não seria nada fácil. Estamos falando de uma máquina feita para caçar e dilacerar suas presas. O faro apurado e sua visão excelente ainda tornam esse predador extremamente perigoso desde a primeira detecção. Apesar disso, o T-Rex dos filmes, imparável e implacável, correndo em alta velocidade por quilômetros, tem pouca relação com o que os fósseis e a biomecânica real desse animal sugerem. E esse é só um exemplo de como somos muito pequenos comparados a esse predador implacável.